Fala galera, professor Wagner aqui do Física, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais ligeira, um pouco mais rápida, mas uma aula que vai trazer um conteúdo muito pesado, muito forte para você e que vai ser importante para que a gente avance nos nossos estudos, beleza? Antes de mais nada, galerinha, dá uma curtida e compartilha com seus amigos essas videoaulas e assista todas as videoaulas anteriores. A gente está no extensivo de Física aqui do Física, agora vai, que tem frente 1, frente 2 e a frente 3 de Física, beleza? A gente já está na 4ª semana de aula e você não está deixando coisas para trás aí, por favor. Não deixe acumular conteúdo, vem com a gente, vem ser sucesso. Pessoal, a gente vai falar um pouco e retomar um pouquinho o conceito de campo elétrico, tá? Na última aula a gente já falou sobre ele, sobre campo elétrico. E eu quero retomar com você um pouquinho esse conceito. O campo elétrico em si, ele permite a gente entender a ideia da ação de forças que atuam à distância, que são as chamadas forças de campo, tá? A ideia de uma força ser chamada de força de campo é porque vai existir uma região de interação de um elemento que vai ser colocado em uma determinada região. Ou seja, se eu tiver uma carga elétrica de prova aqui, uma carguinha Q, ok? Essa carguinha aqui, ela consegue interagir com qualquer corpo que esteja a uma certa distância dela, para qualquer direção e qualquer sentido, tá? Então, em toda a sua volta, ela vai ter uma interação que a gente vai chamar de interação de campo dela. Ou seja, em todas as regiões equidistantes, em qualquer ponto aqui que a gente está desenhando, ó, ela vai conseguir interagir, certo? Então, em toda aquela região, a gente pode dizer que é a região de ação do campo elétrico dessa carguinha de prova que eu chamei de carguinha Q, beleza? Professor, mas e aí? Como que funciona? O que é esse tal de campo elétrico? Esse campo elétrico determina qual a intensidade de força, então eu vou colocar aqui, ó, qual a intensidade de força haveria para cada coulomb de carga. Ok? Então, qual a intensidade de força que haveria para cada coulomb de carga quando essa carga entrasse nessa região de campo elétrico, certo? Então, se eu coloco uma segunda carguinha aqui, nesse ponto, começará a existir uma força, seja ela de atração ou de repulsão, depende da intensidade das cargas. Eu vou fazer aqui uma representação de atração, mas isso significa que haveria uma interação e a gente consegue prever, sabendo e conhecendo as propriedades da carga que já está ali, qual seria essa intensidade desse campo elétrico, beleza? Então é nesse sentido que eu quero te chamar a atenção, meu querido. A gente conhecer a intensidade desse campo. E o campo elétrico, ele vai ser definido como o seguinte: campo elétrico, que é vetorial, ele é a força que pode existir sobre uma determinada carga elétrica, ok? Vai ter como unidade de medida newtons por coulomb. Então, quantos newtons de força eu tenho para cada coulomb de carga associada aí neste sistema? O grande lance é que, se você lembrar comigo aí a equação, a formulinha da força elétrica, ok? Força elétrica é K, que é a constante eletrostática, Q1, que é a primeira carga do sistema, Q2, segunda carga do sistema, lembrando que isso aqui tem que estar em módulo dividido pela distância quadrada, ok? Então a gente tem a ideia inicial, e é isso que eu quero te chamar a atenção, que a força diminui com o quadrado da distância, certo? Se a força diminui com o quadrado da distância e o campo elétrico depende dessa força, logo, o campo elétrico também tem essa relação. Que relação, professor? O campo elétrico diminui com, ou varia, né? Porque pode diminuir ou aumentar. Vamos colocar varia
com o quadrado da distância. Varia inversamente proporcional, aí fica uma frase show de bola. Varia inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você escreveu aí também? Escreve no caderninho, cara. Logo, o campo também varia com o quadrado da distância, ok? Então a gente vai ter uma interação aí que pode, ou seja, a ação de campo que a carga de prova tem depende exclusivamente da distância, claro, que a gente tem desse sistema, ok? Gente, o campo elétrico, a gente vai representar ele da seguinte forma. Se a carga for positiva, a gente vai ter uma representação. Se ela for negativa, a gente vai ter uma outra representação, certo? Para cargas positivas, a gente vai dizer que a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido, beleza? Para cargas negativas, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos, beleza? Então é fácil, a partir das linhas de campo e linhas de força que a gente tenha, a gente saber como que interage esse sistema, certo? Se eu fizer uma relação aqui para você de como que seria isso, vou fazer um quadro aqui para você, tá? Não faça isso para qualquer um só porque você está aqui curtindo e participando da nossa aula. Eu vou fazer isso aqui para você, ó. Resumir esse negócio aqui para você que fica sensacional para a gente acompanhar, beleza? Vou fazer aqui um quadro. E para esse quadro eu vou colocar algumas relações aqui, ó. Beleza? Deixa eu só copiar o desenho que eu tenho aqui do livro. Isso aqui ficaria mais ou menos da seguinte forma. Se a minha carga de prova for positiva, então eu vou fazer meu cargão positivo, fazer meu cargão, é cargão, tá? Positivo, fazer meu cargão negativo, fazer meu cargão negativo, beleza? E do lado desse cargão, eu vou fazer uma carguinha, ok? Uma negativa, uma negativa, fazer essa daqui positiva, vou fazer essa daqui também positiva e essa daqui vai ser negativa, beleza? Pessoal, qual é a orientação das linhas aí? Uma carga positiva contra uma carga positiva, a gente vai ter a força repelindo, ok? A gente vai ter uma força de repulsão nesse sistema. Logo, meu querido, a linha de campo que passa nesse sistema está orientada nesse sentido aqui, certo? Certo, professor? Legal. Nesse caso aqui da força negativa, a gente vai ter a força nesse sentido e o campo estará neste sentido. Ou seja, em sentidos opostos, beleza? Já na carga negativa, ou seja, se a minha carga de prova for negativa, a gente vai ter a força e o campo orientados neste sentido aqui, ó. Campo e força. E por fim, as duas negativas, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a força de repulsão aqui e o campo nesse sentido, em sentidos opostos, ok? Se você observar bem, então, para cargas negativas, né? Se a carguinha que eu colocar lá for negativa, campo e força, sentidos opostos. Se a carga for positiva, campo e força, mesmo sentido. Percebe que o campo ele sempre está saindo da carga positiva e ele está numa posição de entrar na carga negativa. Ó, posição de estar saindo da carga positiva, ele está se afastando da carga de prova e aqui é como se ele estivesse adentrando na carga de prova. Então fica pra gente essa relação que pode ajudar muito nas conclusões. A gente ter a ideia de como que esse cara se comporta. Ora saindo, quando for a carga de prova positiva, ora chegando nessa carga de prova quando ela for negativa. Lembrando então que elas serão sempre opostas, ok? Lembra lá que eu falei para você da fórmula em si do negócio? Desse campo elétrico?
O campo elétrico ele pode ser definido então como o quê? K, Q, dividido pela distância ao quadrado. O que remete a gente lembrar que esse campo vai diminuir, ou seja, ele é inverso ou inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? O campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo? Tranquilo, galera? A gente tem que pensar em uma outra característica, que é pensar nas linhas de campo que pode existir. Linhas de campo elétrico, beleza? Quando eu falo da relação das linhas de campo, eu vou pensar o seguinte: qual que é o campo elétrico que eu tenho entre duas cargas? E essa relação de campo elétrico vai depender de quem são essas duas cargas. Então, eu vou fazer uma carguinha aqui e uma carguinha aqui, ó. Certo? Eu vou fazer essas duas cargas, deixa eu só dar uma olhada aqui para a gente não cometer equívoco. Vou fazer as duas cargas positivas nesse sistema. Fazendo as duas cargas positivas, a linha de campo ela sempre está saindo das cargas positivas, mas elas se repelem uma em relação à outra. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter as linhas de campo orientadas a partir dessa forma aqui, ó. Ok? E quando a gente percebe esse formato dessas linhas de campo, por causa do processo de repulsão, a gente vai perceber que vai existir uma região interna, ou seja, uma região entre as cargas, que não haverá campo elétrico, ou seja, o campo elétrico será nulo. Então, o campo elétrico na região central, entre duas cargas de mesmo sinal, será um campo elétrico nulo. O campo aqui é nulo, ok? Não tem interação neste sistema. Diferente, claro, quando as duas cargas são de sinais opostos. Tem uma carga negativa, uma carga positiva. Aí as linhas de campo fazem o movimento de sair de um e entrar no outro, criando assim uma região de alta intensidade entre as duas cargas. Então a região de campo aqui agora, ela é uma região extremamente intensa, ok? A intensidade dessa região de campo é muito grande, principalmente entre as duas cargas, ok? Estou fazendo aqui mais ou menos uma representação, só para a gente ter uma ideia de como que fica esse sistema, tá? Não ficou o desenho mais bonito do mundo, mas deu para a gente ter uma ideia. Então o campo ele é extremamente intenso quando a gente tem uma região entre duas cargas de sinais opostos, certo? Entre essas duas cargas, mas esse campo elétrico ele vai ser praticamente nulo numa região onde a gente vai falar que é uma região onde a gente tem o centro entre duas cargas de mesmo sinal, ok? Pessoal, além dessa ideia de campo elétrico desse sistema, que a gente vai voltar nisso em outro momento, a gente vai falar um pouquinho de campo elétrico uniforme e campo de placas paralelas, tá? Como que a gente fala e como que a gente pensa a ideia de campo elétrico de placas paralelas? Isso é importante, é muito importante a gente pensar em desvios de cargas, tá? Acontecendo nesse sistema. Quando a gente pensa em placas paralelas, a gente está pensando no seguinte, olha só, eu tenho uma placa metálica aqui em cima e eu tenho uma placa metálica aqui embaixo. São duas placas elétricas, ok? Essas duas placas elétricas, elas têm sinais opostos, ou seja, eu vou ter uma placa aqui positiva e eu vou ter aqui uma placa negativa, beleza? Placas de sinais opostos. O que vai acontecer? Vai ser gerado entre essas duas placas aquilo que a gente pode chamar de linhas de campo, ok? As linhas sempre saem do positivo e vão para o negativo. Então a gente poderia ter uma orientação mais ou menos desse formato aqui em relação a essas linhas de campo, beleza? Pessoal, vou pensar no processo inicial de um sistema sem que a gente pense em gravidade, nada, tá? Vamos pensar que isso aqui esteja no plano, horizontal, tudo tranquilo. Depois a gente vai adicionar a gravidade e vai ver como que a gente pode relacionar um sistema como esse.
Vamos supor que eu coloque uma carguinha aqui, ok? E essa carguinha, ao adentrar essa região de campo, ela faz esse movimento aqui, ó. Se ela faz esse movimento, vou chamar isso aqui de carguinha A, essa carguinha A poderia ser o quê? Qual que é o sinal, ou qual que é a carga elétrica dessa primeira carguinha aí, gente? Percebe que essa carguinha ela foi repelida, de certa forma, pela placa positiva e atraída pela placa negativa. Então, A é uma carga positiva, certo? Poderia acontecer com uma outra e acontecer o seguinte, uma carguinha B poderia sofrer esse desvio. Você percebe uma coisa, ela foi atraída pelo A, legal, então a carguinha B ela é negativa. Mas existe uma outra consideração, a B ela foi atraída muito mais rapidamente, ou seja, a força interagiu muito mais rápido sobre ela. Lembrando que a força elétrica é K, que é a relação das cargas, dividido pela distância ao quadrado. E isso movimenta nesse sistema uma massa vezes a aceleração. Se você percebe que a aceleração foi maior, é porque a massa dessa carga é menor. Então aqui a gente poderia representar só pela análise daquilo ali que a massa de B é menor que a massa de A. Porque foi muito mais fácil para o sistema, e o campo é uniforme, ou seja, o mesmo campo elétrico, conseguir desviar inicialmente aquela carga B, certo? Então, num sistema como esse, a gente tem essa interação de cargas que é muito importante e muito interessante da gente analisar, beleza? Gente, mas ainda tem mais. Tem sim, senhor. Vou pensar com você num problema do sistema de placas paralelas, que é o seguinte, olha só. Eu vou inverter o sinal dessas placas aqui. Tá tranquilo? Deixa eu desenhar isso aqui de novo. Vou trocar o sinal delas ali e vou desenhar para você uma placa negativa aqui para cima. E uma placa positiva aqui embaixo. Só que agora eu vou colocar isso aqui na vertical, certo? Eu vou pensar que isso aqui na vertical, placa positiva, placa negativa. As linhas de campo magnético, campo elétrico, desculpa, as linhas de campo elétrico, elas estão indo agora de baixo para cima. Só vou representar duas aqui só para a gente ter uma ideia, certo? Mas está espalhado, eu vou fazer tudo. Vai, professor, para de preguiça, professor, para com isso. Vamos lá, professor, força, foco, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Pronto, tá tudo aqui, ó. Agora que você reclamou, que você pediu pra gente fazer tudo certinho, está valendo, beleza? Pessoal, imagina que eu solto uma outra carga, uma carguinha aqui no meio, ok? E essa carguinha tem uma massa, ok? Só que eu falo para você que ela está em equilíbrio agora. Então tem uma carga elétrica naquele sistema e ela está em equilíbrio. Quais são as forças que agem nessa carga? Eu tenho a força peso que está para baixo. E a força elétrica? Bom, a força elétrica ela vai ter a mesma direção do campo elétrico, ou seja, a força elétrica está para cima, ok? Então tem uma força elétrica para cima. De modo que se eu falo para você que o sistema está em equilíbrio, ok? Então eu soltei uma carguinha ali no campo elétrico entre duas placas e disse para você que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, significa que a força elétrica desse sistema é igual ao peso daquela carguinha lá. O que é a força elétrica? K vezes Q1 vezes Q2. Mas, professor, força elétrica dada assim vai ser complicado para mim, professor, porque eu não tenho outra carga. Isso é um sistema de placas paralelas, exato. Lembra então dessa equação de campo aqui para mim, ó. Campo elétrico é força elétrica, vou chamar de FEL, força elétrica, sobre a carguinha de prova que eu estou colocando aqui, que é a carguinha que é aquela lá. Logo, a força elétrica em módulo seria o campo vezes a carga. A gente pode substituir isso aqui então. Isso aqui é campo vezes carga, tá em módulo já, tá? E isso é igual a peso. O que é peso? Massa vezes gravidade, ok? Gente, pensando nessa relação, o sistema estará em equilíbrio quando a gente tiver exatamente essa igualdade satisfeita. E aí eu posso partir do seguinte, né? Qual que é a massa da carguinha? A massa da carguinha é o campo vezes a carga dividido pela gravidade desse sistema, certo? Então, a partir
disso daqui a gente consegue estabelecer. Vamos supor aqui, ok? A partir de um exemplo numérico, só para a gente ter uma ideia de como funciona isso aqui, se o campo elétrico fosse de 20 coulombs, ok? Campo elétrico fosse de 20 newtons por coulomb, 20 newtons por coulomb, pode ser? O nosso campo elétrico sendo dessa forma, e a gente tivesse uma carguinha de 2 vezes 10 a menos 19 microcoulombs, ou 1 vezes 10 a menos 19, uma carga elementar, um elétron. A gravidade fosse de 10 metros por segundo ao quadrado. Como que a gente calcularia a massa que está representada nesse sistema? Ué, massa seria 20 vezes 1 vezes 10 a menos 19, dividido pela gravidade, que é 10. Corta esse zero com esse zero, a gente vai ter que a massa tinha que ser de 2 vezes 10 a menos 19 gramas. Beleza? Então a gente consegue estabelecer esse padrão a partir desse tipo de sistema para estabelecer aí para você qual que é a relação de campo desse sistema. Isso é em campo de placas paralelas, que vão permitir para a gente construir mais para frente os nossos elementos capacitivos, ou seja, elementos armazenadores de carga elétrica através de placas paralelas em circuitos elétricos, beleza? Então a gente consegue definir. E quando eu fiz aquela travessia das cargas ali um pouco anteriormente, a gente poderia definir, né? Se um corpo passa retão ali, a gente tem um nêutron passando. Se ele passa desviando para carga positiva, a gente tem um elétron passando. Se ele passa desviando para carga negativa, a gente tem um próton. E a gente consegue equiparar e analisar dentro desse sistema, desses traços deixados nesses sistemas de placas paralelas, que tipo de carga está atravessando aquele trecho. Isso é muito importante. Quando você pensa em detectores de partículas, lá como a gente tem no CERN na Suíça, é mais ou menos esse esquema, ok? Que eles acabam utilizando. Só que eles fazem oscilação lá, o equilíbrio de campo magnético, mas o esquema é o mesmo, tá? É analisar o desvio das cargas pela diferença de cargas entre duas placas paralelas para ver como que essas placas se desviam. Desvio rápido, massa menor, desvio mais lentamente, massa maior. Beleza? Gente, então dá para explorar esse sistema de uma maneira grandiosa e muito valiosa. Beleza? Esse daqui é um trecho inicial ainda de eletrostática. Na próxima aula a gente vai falar de capacitores, a gente vai falar de potencial elétrico, a gente vai falar de energia potencial elétrica. Para a gente começar com você o papo aí sobre eletrodinâmica. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Essa aula foi um pouco mais rápida para você, para que a gente consiga vencer isso aí que estava faltando a gente falar de campo elétrico, para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso curso. Pessoal, eu quero aproveitar esses minutos de finais de aula para perguntar para você se você está curtindo a nossa aula, se você está curtindo o nosso extensivo, se você está vendo diferença nos seus estudos, se isso tem sido válido para você. Deixa nos comentários aí que é muito importante o seu feedback para tudo aquilo que a gente tem feito aqui no nosso canal, beleza? Através do seu feedback a gente vai melhorar cada dia mais as nossas aulas, o nosso curso aqui para trazer para você sempre o melhor, beleza? A gente vai ter mais um exercício aqui, um vídeo aí que a gente vai anexar a esse, tá? Que é um vídeo anterior que a gente já tinha gravado, que a gente vai aproveitar o exercício para trazer para você um pouco mais de conhecimento. Continue assistindo, continue dando like, continue compartilhando, ajude o canal a crescer. Galera, um grande abraço, beijo no seu coração e siga o Física Agora Vai em todas as redes sociais para que você esteja antenado e conectado ao conhecimento. Um grande abraço, galera, obrigado, até a próxima aula, valeu, tchau!